No vídeo de hoje eu vim te explicar como você pode multiplicar o seu patrimônio apenas investindo em fundos imobiliários. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Robson Andrade e trago conteúdo aqui semanalmente a respeito do mercado financeiro, de como você pode investir melhor o seu dinheiro, de como você pode começar a investir e também de outros diversos assuntos relacionados ao mercado financeiro. Então, se você ainda não é inscrito do canal, já te convido a se inscrever e venha de alguma forma contribuir tanto para o conhecimento da minha pessoa, quanto também aprender comigo a começar a investir o seu dinheiro, certo? E também, se não for pedir muito, deixe o seu gostei nesse vídeo para que ele seja divulgado para mais pessoas também. Fechou? Vamos falar um pouco hoje sobre fundos imobiliários. Para quem não sabe o que é fundos imobiliários, vou fazer um breve resumo aqui, te explicando um pouco a respeito de como você pode principalmente aumentar o seu patrimônio investindo em fundos imobiliários. Vamos lá. O que é fundos imobiliários? Fundos imobiliários é como se você estivesse participando, a partir do momento que você decide investir, de um condomínio de investidores, de um grupo de investidores específicos. E qual que é o foco de fundos imobiliários? O foco de investir em fundos imobiliários é basicamente você poder investir em bons imóveis distribuídos por várias regiões do país, sem precisar exatamente ter um imóvel físico. Você investe apenas no direito e na participação de receber aluguel daquele imóvel através de uma cota. Uma cota é como se fosse uma pequena fração de um determinado imóvel. E fundos imobiliários em geral possuem tanto imóveis físicos, ou seja, você pode virar um sócio, um dono de uma parte, a partir do momento que você comprou cota de imóveis físicos, ou você também pode ter o direito de receber rendimentos e juros daqueles fundos imobiliários que emprestam dinheiro para financiar o próprio setor imobiliário, como é o caso de fundos imobiliários de papel, que tem uma estratégia focada em comprar títulos de dívidas ali relacionados ao setor imobiliário. E quando se trata de aluguéis físicos, de espaços físicos, galpões logísticos, salas comerciais e outros diversos imóveis, shopping centers, por exemplo, também, você compra uma cota desses fundos imobiliários e você se torna um cotista, e a partir daquele momento você também passa a ser dono de forma indireta daqueles imóveis. E mensalmente você recebe rendimentos, também chamados de proventos mensalmente. Esses rendimentos são isentos de imposto. Outra possibilidade que pode muitas vezes tornar interessante investir em fundos imobiliários. E claro, existe uma infinidade muito grande de vários tipos e segmentos de fundos imobiliários para você investir. Para ficar um pouco mais claro, eu vou te explicar um pouco melhor a respeito de fundos imobiliários diretamente aqui do computador. Pois bem, para ficar mais fácil, vou aqui pesquisar um fundo imobiliário MXRF11, que é um tipo de fundo imobiliário do segmento de papel, para a gente dar uma olhada em algumas informações bem interessantes, tá? Então, para quem não sabe, fundos imobiliários você pode comprar e acessar através de uma corretora, você transfere o seu dinheiro e você compra e pode estar multiplicando seu patrimônio da seguinte forma. Esse fundo imobiliário aqui, MXRF11, que é o código que você deve procurar para comprar ele custa hoje R$ 10,54 uma cota. Para você virar cotista, você compra essa cota, você tem o direito de receber rendimentos mensalmente, certo? Os dividendos, que são os rendimentos que esse fundo imobiliário pagou nos últimos 12 meses, pagou aqui um total de 13,1%. Rendimento até bem interessante e muito superior até mesmo a algumas taxas de juros aí, que também estiveram em alta nos últimos 12 meses. Outra coisa importante, lembre-se desse detalhe, a valorização que essa cota teve. Outra possibilidade que fundos imobiliários também traz para quem quer começar a investir, Você tem aquela possibilidade de comprar a cota a um preço e, como se trata de algo que é negociado em bolsa de valores, ao longo do tempo pode se valorizar, a sua cota pode aumentar de preço, consequentemente pelo valor dos imóveis ali que estão sendo avaliados também. Se hoje vale R$10, daqui a algum tempo pode valer 15, 20, ou também, consequentemente, não podemos deixar de falar que também pode se desvalorizar e valer menos, Mas o MXRF11, no caso do nosso exemplo aqui, é um fundo imobiliário que se mantém sempre nessa média de preço. Oscila entre R$9, depois volta a valer mais de 10, já chegou a valer em outros momentos até mais que isso, mas sempre é negociado nessa média de preço. O indicador que você pode utilizar sempre para comprar um fundo imobiliário barato, principalmente do tipo papel, é o PVP. PVP abaixo de 1, ele vai estar no seu preço justo, ou seja, aquele que ele vale em relação ao seu patrimônio. Sempre que estiver um pouco acima desse valor, desse preço justo, acima de 1, é que ele está muito mais valorizado do que o seu valor patrimonial. O MXRF11 nesse momento está um pouco caro,
está 1,06 em relação ao seu preço patrimonial, ele pode e vai se baratear em algum momento e pode ser uma chance de comprar ele com preço mais justo, né? Sempre próximo de 1 ou abaixo de 1, nunca muito acima de 1. Para fundos imobiliários de papel, o ideal é comprar sempre a 1. Para fundos imobiliários do tipo tijolo, que são aqueles que possuem imóveis físicos, é muito mais interessante você não considerar tanto assim o PVP. Mesmo assim, eu também não gosto de comprar fundos imobiliários de tijolo com PVP muito alto também. Mesmo que eu leve em consideração a questão dos imóveis passar por avaliação e tudo mais, e isso dá um certo delay das informações, né? Essa informação pode estar um pouco atrasada e você pode não estar fazendo uma boa análise. Então, por isso que no caso de imóveis ainda dá para relevar a questão do PVP. Em fundos de papel não, isso é mais aceitável você analisar o PVP e levar o PVP sempre em consideração. Mas vamos seguir com o que eu quero falar para vocês, né? Um pouco mais a respeito de outras coisas. Aqui tem algumas informações a respeito desse fundo imobiliário, o nome, razão social do fundo, né? Que é o Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário, CNPJ do fundo, tem o tipo de fundo, né? O tipo de segmento, o prazo de duração indeterminado, ou seja, não tem prazo de encerramento desse fundo imobiliário, e a taxa de administração, que é a taxa cobrada pelo gestor que faz a gestão de todos esses ativos que compõem aqui o fundo imobiliário, né? Todo fundo imobiliário possui uma gestão por trás, uma equipe preparada de analistas, de gestores que faz a melhor alocação desses ativos para que você possa ter um melhor desempenho também como cotista, receber um dividendo melhor, ter menos risco, por exemplo, para o seu próprio investimento. Por isso que é muito importante sempre lembrar que existe uma gestão por trás de fundos imobiliários. Aqui no caso é cobrado uma taxa de 0,9% ou quase 1% ao ano sobre o patrimônio, né, que a taxa de gestão é cobrada dessa seguinte forma. E aqui no mínimo de R$60 mil mensais. O número de cotistas hoje do MXRF11 é mais de 1 milhão. É o fundo imobiliário que possui mais investidores na Bolsa de Valores. E o seu valor justo, seu valor patrimonial por cota é de R$ 9,93. Ele está sendo negociado a R$ 10,54. Ou seja, quando ele estiver muito mais próximo disso aqui, ele vai estar com desconto e vai ser uma ótima vantagem comprar ele mais próximo desse valor patrimonial. O seu valor em patrimônio é de 2,8 bilhões de reais, então patrimônio bem diversificado, né? A quantidade de cotas emitidas, que são de 287 milhões, e o último rendimento que ele pagou. Então ele pagou 10 centavos para cada cota que você necessariamente tivesse em carteira. E como que isso pode fazer algo, né? Pode impactar no meu dia a dia com o dinheiro que eu quero investir, que eu quero guardar. Para isso, eu já fiz uma pequena projeção de um cenário onde você poderia, ou nós poderíamos estar investindo só há um ano atrás R$10 mil no MXRF11. E aqui nós podemos observar o que aconteceria, né, em relação ao investimento. Supondo que lá há um ano atrás nós tivéssemos investido aqui por causa de 4 centavos, não seria R$10 mil pela questão do preço da cota, mas vamos dizer que isso aqui seria 10 mil, né, por causa de 4 centavos, e ao longo de 12 meses haveria algumas situações em relação a esse fundo imobiliário. Primeiro, com R$10 mil há um ano atrás, poderíamos ter comprado 1.002 cotas de MXRF11 e o preço ali próximo de 9,98, né? Então, um ano atrás ele estava bem próximo do seu valor patrimonial, que é de 9,93, certo? Houve uma valorização, haveria uma valorização nesse investimento. O que era o investimento ali de R$10 mil, agora seria 10.561, só com a variação positiva ou com a valorização da cota deste fundo imobiliário. E aí entra outra coisa na questão também, né? Que além dessa valorização ali de 5%, que está até aqui em cima também demonstrado, não está sendo considerado consequentemente os dividendos. Aqui na aba de proventos poderíamos fazer um acompanhamento de como seria o recebimento desses dividendos mensais, que já é livre de imposto. Poderíamos aqui, desde o ano passado ter recebido uma média de R$120 todos os meses, alguns meses um pouco menos, R$110, outros meses um pouco mais, 120, né? Provavelmente aqui pagou 12 centavos por cota, aqui pagou 10 centavos e vai sempre mantendo essa média. Aqui a projeção para fevereiro já é um pouquinho menor ainda, mas consequentemente todos os meses foram pagos aqui em média entre 110 e 120 reais. O que daria aqui somando todos os meses, projetado pelo próprio site, né, em questão do investimento desse fundo imobiliário, teríamos recebido aqui um salário mínimo, R$ 1.372, salário mínimo vigente do ano passado, tá? Antes que alguém venha me corrigir.
seria um pouco mais de um salário mínimo que foi vigente ali em 2023. Então seria um salário mínimo só em rendimento e esses R$ 1.372 seria livre de imposto. Quanto que isso aqui seria equivalente em retorno, só em provento, sem considerar a valorização, por exemplo, do nosso investimento? Podemos fazer uma conta bem simples aqui. Eu posso pegar o meu investimento, né? Eu vou pegar até o valor exato que está ali, 999,96. Na verdade, ao contrário, eu vou pegar o valor que eu recebi de rendimento e vou dividir ele pelo meu investimento e multiplicar por 100, eu chego numa porcentagem que é equivalente aqui do meu dividendo, né? Se eu recebi R$ 1.372,74, eu divido ele pelo meu investimento, que no caso é 9.996, eu chego a esse valor decimal e multiplico isso por 100. Eu consigo ter um retorno. O meu retorno seria próximo de 13,72, se arredondássemos seria 73 aqui após a terceira casa, né? Mas vamos considerar que seria 13,72% ao ano. Isso só os proventos, sem considerar que eu ainda ganhei mais 5% em valorização do preço da sua cota, que valia R$10.000 no momento que eu investi e agora valeria R$10.561. Então é isso basicamente que investir em fundos imobiliários te possibilita, né? Seu patrimônio evoluir ao longo do tempo. Aqui tem até um histórico, um pequeno gráfico mostrando como que seria a evolução desse patrimônio. Há um ano atrás começaríamos com 10 mil e hoje, né, ao longo do tempo, teríamos oscilações de capital. Em algum momento teríamos quase R$1.000 a mais de aumento de patrimônio, que seria quase 10%. Claro, como se trata de um investimento da renda variável, esse preço, esse aumento ou diminuição de patrimônio acontece e vai oscilando de acordo com o preço das cotas. E aqui foi só um exemplo para que vocês entendam, né, como que funciona o fator multiplicador de investir em fundos imobiliários. Tanto existe a possibilidade de valorizar quanto desvalorizar também, tá? Aqui no caso é só um fundo imobiliário que houve uma valorização e é um fundo imobiliário muito confiável, que é o MXRF11, um dos melhores que tem para se investir. E o melhor de tudo é que você poderia começar com muito pouco também. Outra possibilidade que você tem diante aí de fundos imobiliários. Além de você poder aumentar o seu patrimônio com um potencializador de variação do preço positiva, poderia também acontecer de forma negativa. Você tem a seu favor isenção de imposto pelo rendimento, você tem os próprios rendimentos que caem mensal na sua conta da sua corretora, e também você tem a possibilidade de receber esses proventos e reinvestir eles para que o seu potencial multiplicador seja muito maior ainda. Ali, se somássemos, por exemplo, um investimento de 10 mil mais os proventos mais a valorização, teríamos quase 12 mil reais no investimento que começou inicialmente em um ano, ali próximo de 10 mil, certo? Daria quase 20% de retorno ao ano. É um retorno ruim receber quase 20% ao ano em um investimento? Eu acredito que não, até porque não existe tantos investimentos seguros assim que podem ser garantidos um retorno desse ao ano. Da mesma forma também que não existe nenhum investimento seguro que possa pagar 30% a 40%, certo? Outra coisa, quando for investir, sempre busque fundos imobiliários de qualidade e monte uma carteira diversificada. Utilizei só um fundo imobiliário para demonstrar, mas o correto é que você diversifique a sua carteira e, claro, busque sempre bons investimentos para que você não faça uma péssima escolha. Eu espero que você tenha entendido a minha mensagem no vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento com mais conteúdo.